Olá, quero dar-lhes boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. Hoje a Bispa Cristal Tadeu vai nos ensinar estratégias, métodos e técnicas na educação infantil. As crianças têm a necessidade de se sentirem seguras e protegidas, assim como todo o ser humano. Quando os pais educam e disciplinam os seus filhos, é isso precisamente que lhes estão a dar. A parentalidade é extremamente importante na vida de uma criança. Promove o crescimento e o desenvolvimento da criança, ao mesmo tempo que a protege de possíveis danos. Vamos então assistir a esta mensagem com o título Educar os Filhos. Até já! E hoje eu vou falar sobre educar os filhos. Então, isto é um assunto muito importante porque todas as pessoas gostam de filhos, né? Gostam de ter filhos. Entretanto, só ter um filho, quer dizer, é o início, mas no momento que este bebê nasce, na verdade, aí começa o nosso trabalho de educar os nossos filhos. Porque também isto não acontece de qualquer jeito. Se eu não faço nada, este filho não vai crescer assim como que você bem gostava que seria. E às vezes a pessoa tem muitas opiniões e pensamos que temos de deixar esta criança livre e às vezes esquecemos a nossa educação. Porque na verdade a maneira como que eu sou é fruto de educação, como que eu fui educado pelos meus pais. E às vezes a pessoa diz, os meus pais foram muito estritos, foram muito assim, mas na verdade você hoje é por causa da educação dos seus pais. Então eles fizeram alguma coisa de bom. Entretanto, em primeiro lugar, nós temos de saber o seguinte, que Deus deu os filhos, né, para uma época aos pais. Os filhos nunca são nossos, na verdade. Deus, na verdade, ele é como que ele empresta os filhos a ele para nós, para uma época para nós os educarmos nos famílias de Deus. E os filhos, na verdade, sempre são de Deus, eles são criaturas de Deus. Deus dá os talentos aos seus filhos, Deus decide se é um rapaz, se é uma rapariga. Deus tem um propósito para cada criança que nasce. Então, Ele coloca esta criança na sua família, né, debaixo da responsabilidade dos pais, porque Ele acredita que você vai fazer um bom trabalho. Entretanto, a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Deus não dá aos filhos, né, aos professores da escola. Ele dá aos pais e é a responsabilidade dos pais de educar os nossos filhos. As escolas não educam, as escolas ensinam. Pelo menos este é o trabalho que eles são supostos de fazer. E o que na verdade nós vemos muito hoje em dia, que os pais não educam os filhos, né? Deixam andar de qualquer jeito, não ensinam nada assim. Depois quando vão para a escola, os professores, em vez de conseguir fazer o seu trabalho, em vez de ensinar matemática, ensinar como escrever e todas essas matérias, eles têm um currículo para cumprir, têm ensinar um monte de coisas, e às vezes eles não conseguem porque as crianças que eles têm na turma, quer dizer, não são educadas, nem mal educadas, não são educadas. Então, às vezes, o professor, né, durante a aula, só está a tentar manter a ordem. Com o resultado, tem que dar muito trabalho da casa e lá em casa os pais depois têm que ajudar a criança a fazer os trabalhos da casa. Então está trocada, porque os pais não são supostos a fazer os trabalhos da casa. Isto é a criança tem que fazer quando está lá na escola e o papel dos professores é ensinar a criança, não é educar. Então, a responsabilidade de educação dos filhos é dos pais. E isto é importante que nós sabemos isso, porque é tão fácil, né, quando a pessoa tem filhos, tem o trabalho, tem tanta coisa para fazer, e às vezes fica tão fácil, olha, vai para a creche, vai para a escola, e pensamos que eles então vão resolver lá tudo, eles vão ensinar as crianças tudo, pronto. Então, a pessoa, às vezes, sem pensar, está a delegar esta parte. Mas esta parte é a mais importante. Esta é a nossa parte, esta é a parte, a responsabilidade dos pais. E uma coisa que é importante também, que nós lemos em Provérbios 22, que a Bíblia diz assim, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui a Bíblia diz assim, educa a criança quando é pequenina, quando é criança,
no caminho que deve andar. Então, educar, quando nós educamos uma criança, nós temos que educar a criança a andar de uma certa maneira, a andar num tipo de caminho, de fazer as coisas de uma certa maneira, de ter princípios, de fazer certas coisas. Não é uma palavra que a pessoa diz e já está. É mesmo uma caminhada que nós temos que ensinar às nossas crianças. Claro, isso começa logo quando são pequeninas e dá trabalho, né? E também cada criança é diferente. Uma criança logo a primeira entende, outra criança está sempre a ver se escapa, se consegue fazer as coisas à maneira dele. Então os pais, né, não são perfeitos, mas e às vezes os pais também sentem-se incapazes. A pessoa sente-se incapaz de educar um filho. É uma responsabilidade, porque nasce a criança e esta criança não vai embora. Fica lá e de repente é a nossa responsabilidade. Eu de repente tenho que saber como fazer, como educar, como tratar de criança e tudo isso. Mas sabe, todos os pais são assim. Não existe nenhum pai, nenhuma mãe que é perfeito. Todos os pais têm falhas, ninguém está a fazer as coisas todas certas, mas todos fazemos à nossa maneira e quando temos Deus na nossa vida, então Deus vai fazer o resto. E isto aqui, o que está aqui, isto é uma grande promessa que Deus nos dá. Ele diz que quando nós educamos a criança no caminho em que deve andar, quando ela é pequenina, então quando ela fica mais velha, ele não se vai desviar desse caminho. Então tudo que nós educamos, ensinamos aos nossos filhos quando são pequeninas, isso vai entrar no coração deles. É com a base, é com uma fundação que fica no coração da criança. E a partir daí ele vai aprender outras coisas, mas ele sempre tem essas bases, essas primeiras coisas que ele aprendeu, esses valores que ele aprendeu, isso vai ficar lá com a base das outras coisas que ele aprenda. Então é muito importante que nós sabemos isso. Uma coisa também muito importante é que o pai e a mãe, eles concordam na maneira como que eles estão a educar. Não pode ter uma medida ou outra medida. Os dois têm que seguir o mesmo linha. A mesma linha. É assim que nós educamos os nossos filhos. Quando a mãe diz sim, o pai também tem que dizer sim. E os dois, e ao contrário, eles têm que estar de acordo. Porque uma criança é muito inteligente, ele gosta de brincar com isso. Se ele sabe que a mãe vai dizer não, então neste assunto ele vai para o pai. Ao contrário. Porque ele sabe, né? A criança é mesmo inteligente. Mesmo uma criança muito pequenina. Até um bebê é inteligente. E muitas vezes nós pensamos, um bebê é tão inocente, ele não sabe nada, ele só precisa de amor, ele chora porque pronto, ele precisa de amor, mas sabe, mesmo o bebê muito pequenina já está a querer mandar em sua casa. Ele aprende muito rápido que ele pode estar em controle lá em casa. Ele dá um grito e lá vem a mãe. Ele faz isto e lá ele tem todas as suas vontades. E na verdade, né? A criança, quando entra neste mundo, qualquer criança, dentro do ser humano está o raiz do pecado, está o eu. E a criança também, quando nasce, ele nasce com este eu. Eu sou o centro deste mundo. E a criança pensa isso. Mesmo um bebê, isso já está lá dentro. Então, nós nunca podemos deixar a criança fazer o que ele quiser, pensando, depois isso vai ao caminho, isso depois vai ao lugar. Nós temos que educar os nossos filhos. E temos que saber, se nós não fazemos nada, esta criança vai crescer torta. É como uma planta. Uma planta, se nós deixarmos crescer uma planta e nós vemos que a planta vai assim, vai torta. Se nós não fazemos nada, se nós deixamos crescer esta planta mais 10 anos, vai estar completamente torto, né? Se é uma árvore, e não há mais nada para fazer. Mas quando é pequenina, a pessoa já está a ver uma coisa que não está completamente certa, então vamos corrigindo. Então aí a planta ou a árvore então cresce certinha. Não toda certinha, né? Vai assim, mas a pessoa vai acertando, então vai se tornar numa árvore como deve ser, que vai ter os seus frutos. Então nós temos que olhar para os nossos filhos também assim. Cada filho tem o seu jeito, tem o seu caráter, a sua maneira de fazer as coisas. Uma vai mais para a esquerda, é mais assim, outra criança é completamente diferente, vai mais à direita. E o papel dos nossos pais, nós como pais, temos que olhar para as nossas crianças, sabendo que são criaturas de Deus, que Deus nos deu,
E cada criança tem dons, tem talentos lá dentro. E nós temos que descobrir o que é que Deus colocou lá dentro, para que nós ajudamos, né, que esta criança entre no plano que Deus tem para ele. E cada criança é diferente. Então, por causa disso, quando nós falamos de educar os filhos, não há um método. É assim que se faz. Depende muito da criança. Depende muito da criança. Há criança, né, que a pessoa sempre tem que dizer a mesma coisa, tem que ser mais duro, né, tem que falar mais alto, senão parece que não entende, não quer ouvir. E depois a outra criança, se a pessoa levanta a voz um pouquinho, começa logo a chorar. Pronto, é mais sensível. E outra criança faz quase logo e outra é completamente diferente. E não dá para comparar. Cada criança é diferente, cada criança é única e Deus nos deu as crianças como é que eles são. E às vezes a pessoa pensa, mas como é que eu fiquei com uma criança destas? Né? Eu sempre era assim tão coisa, era tão obediente, ele era tão bonzinho, né? É que nós pensamos a nós mesmos. E como é que nós podemos ter uma criança dessa? Onde que este foi parar? Onde que isto veio? Deve ser do meu marido, lado do meu marido. Pronto. E a pessoa aí já começa a apontar dedos, né? Não é nosso, isso vem do outro lado. Mas sabe, Deus é que deu esta criança com esses dons e talentos lá dentro, com um propósito. Porque Deus tem propósito para seu filho. Então, talvez eles tenham essas manias porque Deus quer fazer uma coisa onde ele vai precisar estas coisas. Então, o nosso papel com o Pai é ver o que é que Deus colocou lá dentro e que nós sabemos, né, que nós, em primeiro lugar, nós sempre temos que colocar Deus. Porque nós não somos perfeitos. Nós falhamos, fazemos coisas erradas, né? Fazemos coisas que não devíamos fazer. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, diz assim Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu ponho Deus em primeiro lugar, eu tenho no meu coração educar o melhor, faço o meu melhor. Então, Deus vai ajudar, Deus vai acertar mais para a esquerda, mais para a direita, vai-me falando, vai-me corrigindo, nós como pais, né? Como que nós podemos ser melhores educadores para os nossos filhos, né? Como que nós ensinamos. E sabe, muito importante o que nós ensinamos aos nossos filhos é os valores. Por exemplo, né? Os valores são os valores que são valores de Deus, que esses valores vão dar sucesso na vida do seu filho. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá ao homem? Né? É amar a Deus e, em segundo lugar, amar o outro. Isto é um princípio e um valor que é muito importante, que nós temos que ensinar às nossas crianças. Que eles têm que servir a Deus, eles têm que amar a Deus, temos que levar eles para a igreja, viver o exemplo. Em segundo lugar, temos que ensinar os nossos filhos para respeitar as outras pessoas, amar as outras pessoas, pensar no bem das outras pessoas, para que não só estão a pensar em mim, eu e eu. E uma outra coisa também temos que ensinar aos nossos filhos é que eles têm que obedecer. Eles têm que obedecer. Há autoridades na vida, então eles têm que aprender a obedecer. E às vezes isto não é um tema muito popular, porque hoje em dia às vezes diz, não, isto é educação livre. E nós não vamos quebrar o eu de criança, porque esta é a vontade dele, nós não podemos quebrar. O que é que vai acontecer? Uma criança desta vai nascer e sempre vai dizer alguma coisa. Não vai se querer submeter a ninguém, porque ele sempre acha uma coisa, sempre quer as coisas à maneira dele, e ele não foi educado a pensar no bem das outras pessoas, pensar numa hierarquia. E esta criança, quando cresce, ele vai ter problemas. Vai ter problemas no casamento, porque não vai conseguir manter um casamento, um relacionamento. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir manter um emprego. Vai ter sempre problemas com o patrão. Então vai ser despedido vez após vez. Quer dizer, ele vai estar com problemas na escola, porque vai estar com problemas com o professor. Então isso porque os pais não ensinaram esses valores tão importantes. Uma outra coisa, né, que também temos que ensinar aos nossos filhos é responsabilidade. A criança tem que aprender que ele é responsável para as coisas. Nós damos-lhe uma coisa para fazer, ele tem que ser responsável. E se ele não faz, se ele não toma conta, se ele não é responsável, então há um resultado. Há uma consequência. E isto é uma lição muito importante que nós podemos e temos que ensinar aos nossos filhos. Quando eles fazem certas coisas, há uma consequência. Se eles não fazem certas coisas, então há outra consequência. Então, nós como pais,
nós temos que pôr os nossos filhos em certas situações. Tem que se fazer isso. E depois, por exemplo, não nos lembramos. Né? Por exemplo, eles têm um teste na escola e a pessoa não vai lembrando. Já estudaste? Já estudaste? Não esquece de estudar. Não, então ele sabe que tem o teste ou não sabe? Sabe. Então, pronto, ele tem que se lembrar de estudar. Se ele não estuda, o que é que vai acontecer? Vai falhar. E depois chega a casa, esqueci-me o teste. Então, por que não me lembraste? Então, isso não é responsabilidade minha. Então, tu és grande que chega, tu tens que aprender, que tu tens um teste, tu tens que estudar. Se não estudaste, olha, este é o resultado, esta é a consequência. Porque assim a criança aprende, se eu não estudo, eu não vou passar o teste. E depois não é uma mãe que vai ligar à escola dizendo ao professor, eu não concordo com o resultado deste teste, porque o meu filho é muito esperto. É muito esperto, ele sabe isso, eu treinei isso com ele em casa, ele sabe isso tudo, ele não aceita, eu vou mudar de escola. Não concordo com isso. Se você faz isso, você está a estragar o seu filho. Em vez de ensinar a ele responsabilidade, você está a ensinar que mesmo se ele faz uma coisa completamente errada, tanto faz, porque alguém o vai salvar. Alguém vai dar um escape, alguém vai pagar as consequências, alguém vai fazer uma coisa. Então, você, como pai, se faz isso, está a mal educar os seus filhos e o seu filho vai ter problemas no futuro que podem ser evitados quando nós os educamos quando estão pequeninos. Em Efésios 6, diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. O que é que fala aqui? É neste capítulo que o apóstolo fala do papel da mulher, do marido, e para os filhos ele fala isso, para ser obedientes aos pais, para honrar, para ter respeito para as autoridades. Porque isto, quando a criança aprende isso, ele vai ter esta promessa. Esta consequência vai acontecer na sua vida, que ele vai ter uma boa vida. Vai viver muito tempo, até disse, é o primeiro mandamento com promessa. Então, isso que nós temos que saber, quando nós educamos uma criança, né, não é fácil, cada criança é difícil, ninguém é perfeito, não há ninguém que educa os seus filhos 100%, não, todos falhamos de um lado ou outro. Ou nós pomos regras demais, ou não pomos regras nenhuma, ou nós somos consequentes numa área, ou não noutra área. Certas coisas fazemos bem, outras coisas não fazemos bem. Mas também nós não somos perfeitos e Deus também, né, se nós pelo menos colocamos Deus em primeiro lugar, e se nós até podemos fazer quase tudo errado, mas se nós ensinarmos o nosso filho a amar a Deus, pôr Deus em primeiro lugar, servir a Deus, então Deus também vai entrar no assunto, Ele também vai educar, né, ajudar você a educar e também ajudar os seus filhos, Ele também vai falar depois ao seu filho também. Porque o propósito, quando Deus nos dá filhos, é que nós os educamos para que eles estão preparados para viver nesse mundo, para que não estão sempre dependentes dos pais, mas que eles aprendam a amar a Deus, a amar ao próximo, a respeitar as pessoas, obedecer, que eles aprendam a perdoar, ter responsabilidades, que eles saibam usar o dinheiro, reconhecer o valor das coisas, toma conta das coisas e que eles aprendam que cada ação tem um resultado. Nada acontece por acaso. Então, se nós ensinamos esses valores, são valores de Deus, são valores da Bíblia. Quando ensinamos, pomos esses valores nos nossos filhos, então são esses valores que o seu filho nunca vai perder. Isso vai ficar lá dentro e tudo que ele faz na vida sempre vai ser sobre esta base. Então, isto é o mais importante que nós podemos dar aos nossos filhos. Me, myself and Christ. Me, myself and I, we're gonna get it right. We're gonna get it right, we're gonna get it nice. We're gonna get it nice, we've God on my side. Inside of you and me, there's a place that no one can see. Do you know what you want, what you wanna be? We're bigger than you think, why you act is so hard to see. Too much pride inside, why you taking so long to
for sacrifice. Come fly with us to the heavens, cause next destination will be paradise. The vision of God is infinity. I have a mission with my mana team, spreading the gospel, that's the plan, so we can get the blessings from Abraham. I take time to praise your name. I take time to worship you, to worship you. I take time to praise your name, to praise your name. I'ma do the best that I can for you. You gave me my daily bread, I'ma go ham for you. Truth, yeah, you are the truth. Nothing really matters if it ain't about you. Look at me, look at me. I follow Psalms 23. The Lord is my shepherd, so I follow thee. The Lord is my shepherd, so I follow thee. Pause. The blessings just came in, of course. Thank the Most High, round of applause. It's only right that I praise Him, of course. I spread love and not war. I take time to praise your name. I take time to worship you, to worship you. I take time to praise your name, to praise your name. Don't want another minute without you. Don't want another second without you. Don't want another life without you, without you, without you. Don't want another minute without you. Don't want another second without you. Don't want another life without you, without you. I take time to praise your name. I take time to worship you, to worship you. I take time to praise your name, to praise your name. Estamos de volta. Assistimos a esta mensagem tão importante. Vimos que os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. O envolvimento dos pais na vida dos filhos vai ajudá-los a ter sucesso na vida. Os pais também têm uma tarefa fundamental de lhes ensinar a obedecer às autoridades e a andar no caminho de Deus. O segredo para o sucesso é guiar a sua família no caminho de Deus e andar com Deus. Quero aconselhá-lo a ler a Bíblia. A Bíblia é o grande manual de Deus. Nela encontrará grandes segredos que vão ajudá-lo em todas as áreas da sua vida. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. Vamos agora visitar a nossa página. Espaço Mulher. Visite o nosso site www.espaçomulher.eu. Aqui encontrará dicas de vários temas, mensagens de fé em diferentes formatos, mensagem de texto, mensagem em áudio, mensagem em vídeo. Pode aceder à galeria onde mulheres de várias nações partilham as suas fotografias. Blog Espaço de Mulheres, onde várias mulheres compartilham todas as semanas as suas experiências de vida que poderá ler, partilhar, rir e aprender com todas elas. Entre em www.espaçomulher.eu e desfrute. Agora sim, chegamos ao fim.
não posso deixar de o convidar a entrar em contato connosco, relembrando que pode deixar as suas sugestões e opiniões na nossa página espaçomulher.eu. Daqui me despeço, até ao próximo programa, esperamos por si.